Queridos, nós chegamos na última ministração, estava orando ao Senhor. E Jesus, ele traz esta palavra nesta noite. Nós paramos no capítulo 25. Nós vamos passar os capítulos restantes. E nós cremos que Deus tem uma palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre a questão do culto, né, irmãos? Qual o propósito de a gente vir para o culto, né? Qual o propósito de a gente estar aqui reunido para aqui em cada celebração, né? Eu fiquei meditando sobre isso, né? Um dos propósitos é a gente adorar o Senhor, né? Cada um traz a sua adoração e a gente celebra. A Bíblia diz que um tem salmos, outros têm hinos, né? E a gente adora o Senhor com aquilo que a gente veio trazer, com o nosso louvor, com a nossa glória a Deus, com o nosso aleluia, com os nossos dízimos e ofertas, também é uma espécie de adoração. E nós também viemos aqui receber um direcionamento do Senhor, né? Nós nesta noite viemos ouvir a voz do Senhor, entender aquilo que Jesus quer para a nossa vida e colocar em prática, né? Ouvir, receber, praticar. Ouvir, receber e praticar. O salmista diz: a tua palavra eu guardei para não pecar contra ti. Então nós precisamos ouvir, guardar e levar para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e meditando aqui na palavra do Senhor, neste livro, tantas coisas já aconteceu, né, irmãos? Desde o capítulo 1, aonde Ana fica grávida, né? E ali o desenrolar da história, Samuel nasce, e ali ele passa a ser o profeta, o juiz do povo. O povo pede o rei, vem Saul, e aí Davi surge. Davi não é rei ainda. Em determinado momento, Saul enche seu coração de inveja. O Espírito Santo sai de Saul por conta da desobediência. E até agora Saul está numa caçada para matar Davi. Nós vemos no Antigo Testamento, as histórias são muito de guerras, de batalha, né, irmãos? Mas nós sabemos que a nossa batalha não é contra a carne, né, irmãos? É contra as potestades espirituais. Glória a Deus. Algumas pessoas ainda pegam isso que o cristão tem que guerrear com... Não, irmãos, né? Nossa batalha é batalha espiritual. Glória a Deus. Onde a gente vence através de uma oração, uma vida consagrada ao Senhor Jesus. No capítulo 25, a gente viu ali sobre Abigail, né, irmãos? Aquela mulher prudente, né? Esposa de um homem sensato. E aí, irmãos, esse capítulo depois... E a gente vê o capítulo 26, se os irmãos abrirem, é uma xerox do capítulo 23, aonde Davi tem a oportunidade de exterminar Saul. Saul está deitado, Davi vê ele ali, vai até ele, tem a oportunidade, não mata. Seus homens incentivam para Davi tirar a vida, ele não mata. Depois Saul desperta e aquela cena de arrependimento. E nós vamos passar, irmãos, por esses capítulos brevemente. E Deus vai falar no seu coração. Glória a Deus. Você que está aqui presente, você que está nos assistindo em casa, abra seu coração para aquilo que Jesus vai falar com a sua vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, só para os irmãos entenderem, está numa caçada. Saul, quantos homens? 3.000 homens. Davi, quantos homens, irmãos? Os irmãos lembram? 600 homens. Os valentes de Davi. Então, nessa caçada, aleluia, no capítulo 26, E aí nós vamos ver, irmãos, o que acontece. Saul está também nessa perseguição com Davi. Mas no capítulo 26 acontece uma cena bastante interessante, que Saul ele vai dormir. O texto diz que Saul ele adormece com seus soldados. Glória a Deus. Mais de 3.000 homens. Saul adormece
E Davi, vendo aquela cena, aleluia, vai ao seu encontro. Versículo 5 fala sobre isso, né? É exatamente aí. E aí, irmãos, é interessante isso, né? Olha aí o que acontece. Saul dorme com seus homens, com seu capitão Abner, né? E aí tá lá dormindo Saul e Abner. E 3.000 soldados em volta de Saul. Olha aí, no acampamento ao redor dele. 3.000 soldados. É gente, viu, irmãos? E Saul no meio, com seu capitão. Davi vendo aquela situação. Davi, ele vai até Saul, glória a Deus, e tem a chance de tirar a vida e não tira a vida. Veja só, irmãos, que coisa interessante. No versículo 12, Davi pegou a lança, o jarro de água, e eles foram. Ninguém os viu, nem os viu, e ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Meus queridos irmãos, Davi, presta atenção, tente meditar na cena. Davi e o seu soldado, porque Davi sabia, foi isso, Davi e Abisai, até Saul, ele passando, irmão Fernando, entre 3.000 homens e ninguém acordava. Foi até Saul e ninguém acordou, porque o Senhor fez cair um profundo sono sobre eles. E eu fiquei meditando, irmãos, é assim que o Senhor faz com o inimigo das nossas almas. Aleluia. A gente anda no vale da sombra da morte e nenhum mal nos acontece, porque o Senhor estava conosco. Já pensou, irmão, se esses homens despertam daquele sono, Davi não estaria vivo, só estava Davi e outro soldado. Aleluia. Mas o Senhor fez cair um profundo sono sobre aquele grande batalhão, dando grande livramento a Davi, glória a Deus. E assim o nosso Senhor faz todos os dias da nossa vida, aleluia. Ele segue o inimigo e nós vamos passando e vamos tendo o livramento do Senhor. Tem livramentos que você nem sabe, aleluia, que o Senhor te livrou. E Deus vai cegando o inimigo e você vai passando no meio deles e Deus vai dando vitória. Talvez tenha um grandes testemunhos aqui como Deus cega o inimigo e você passa, aleluia, no meio daquele grande perigo, e o Senhor é conosco, e o Senhor dá vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Davi e Abisai chegam, vê Saul dormindo. Davi diz assim: olha, meu Senhor, Deus nos entregou Saul nas nossas mãos. Já que o Senhor não quer, permita eu pegue essa lança. Vai ser só uma, vai ser nem duas não, só uma, vai nem sentir dor. Olha aí, né? Deixa eu encravá-lo essa lança, e é só um golpe, ele nem vai sentir. Glória a Deus. Davi diz: não, a gente não pode fazer isso. Ele é ungido do Senhor, nós não podemos agir desta forma. Mais uma vez, Davi age com princípios, irmãos. Isso me chama a atenção, porque Davi sabia que ele não era o rei ainda. O rei era Saul, e tinha um princípio a ser seguido. Davi diz: olha, vamos deixar que no tempo de Deus algo vai acontecer. Ou Deus tira a vida dele, ou ele vai morrer na mão do inimigo, algo vai acontecer, mas na minha mão não vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Abisai queria agir no calor da emoção, Davi estava agindo baseado em princípios. Glória a Deus. E Deus tem algo para te falar nesta noite. Não quebre os princípios de Deus no calor da emoção. No calor da emoção a pessoa peca, a pessoa fala demais. No calor da emoção a pessoa deixa os princípios de lado, aleluia, fere aquilo que defende, glória a Deus, porque vê aquela oportunidade na sua vida. E aí Davi pega a lança
de Saul, aquele odre de água, como ele sai de perto lá para o outro lado. E aí Davi começa a gritar pelo comandante de Saul, né? Abner, você era para estar defendendo o seu senhor, você estava dormindo. Quando Saul acorda, veja só, Saul diz assim: essa é a voz do meu filho Davi? Irmãos, eu acho que Saul, viu, era bipolar, viu? Uma hora queria matar Davi, outra hora chamava Davi de filho. Uma hora queria exterminar Davi, outra hora dizia meu filho, né? Já viu pessoas assim, irmãos, né? Um dia ri para você, outro dia passa e você, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Essa pessoa agiu comigo, né? Glória a Deus, né? Um dia tá com um jeito, outro dia tá de outro jeito, né? E aí, Saul, essa é a voz do meu filho Davi. E aí Davi começa a dizer mais uma vez que era inocente, que se quisesse tinha matado, mostra a lança, mostra tudo. Saul reconhece que Davi era ungido de Deus, mas Davi entendia que esse reconhecimento era fingido, que não mudava, era da boca para fora. E é interessante o que Davi fala, né, no versículo 22 do capítulo 26. Davi diz: olha, aqui está a lança, ó rei, manda um dos teus servos vir pegá-la. Interessante, né? Davi não manda Saul vir pegar, manda um dos teus servos, porque eu creio que Davi não confiava mais em Saul. Davi entendia que Saul, o que falava não era verdadeiro, e desse capítulo em diante eles não se veem mais. Davi protegeu, Davi falava da fidelidade para com o rei, mas Davi entendia que não havia fidelidade do rei para com ele, e Davi entendeu que não dava para caminhar juntos, aleluia, que a confiança quebrada várias vezes, muitas das vezes ela não se volta, não reata mais. Glória a Deus. Você não vai odiar, você não vai deixar de falar, você não vai, aleluia, virar a cara, mas às vezes não dá para andar mais junto. Essa é a verdade. Nós vamos para o mesmo céu, aleluia, servir o mesmo Deus, mas aquela intimidade de antes não se dá mais. Pastor, isso não tem na Bíblia. Tem, meu amigo. Abraão e Ló é um fato verdadeiro sobre isso. Chegou no momento que eles viram que não dava mais para andar junto. Abraão orou por ele depois, ajudou ele, livrou da guerra, mas andar junto não dava mais. Aleluia. Porque se havia muito desentendimento entre eles, entre o seu povo. Tem pessoas, queridos irmãos, que você vai continuar amando, se puder ajuda, ora, intercede, mas andar junto às vezes não dá mais. Glória a Deus, aleluia, porque às vezes pode criar situações piores, engodos maiores, não maiores na nossa vida. Aleluia, a gente vai orar, vai amar, vai interceder, vai orar para que o Senhor abençoe poderosamente, mas caminhar junto não dá mais. Os irmãos recebem essa palavra nessa noite? Depois desse capítulo 26, eles não têm mais contato, porque Davi entendia a intenção de Saul. Por mais que Saul falasse, Davi entendia que Saul não mudaria. E no capítulo 27 acontece algo muito interessante, irmãos. Aleluia. Meus queridos, Davi, como eu falei em algumas ministrações, tinha os pés de barro. Era um homem falho como nós. E no capítulo 27, veja só o que diz no primeiro versículo do capítulo 27. Porém Davi disse no seu coração: algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus. É melhor eu parar, é melhor eu dar um jeito, é melhor eu ficar no meu cantinho, é melhor eu sair de cena, é melhor eu se esconder, é melhor eu tomar uma atitude por conta própria. Aleluia, estou sofrendo demais, um dia ele vai acabar me matando mesmo. Para que Saul perca essa esperança e pare de perseguir,
por todo o território de Israel. Assim eu escaparei de sua mão. Meus queridos irmãos, Davi toma uma atitude sem consultar Deus. Quantos aqui já não tomaram atitude sem consultar Deus? Sabe onde Davi vai se esconder, meus irmãos? Na terra dos filisteus. Terra essa que outrora ele se fez de doido, babou ali, o rei zombou dele, eu não quero um louco, e agora ele volta. E o pior de tudo, irmãos, já não basta se esconder no terreno inimigo, aleluia, Davi agora se esconde através de uma mentira. O texto vai dizer que Davi passa ali 1 ano e 4 meses sustentando uma mentira. Que mentira é essa, pastor? Ele dizia que ia lutar em favor do exército filisteu, Davi. E aí Davi saía para as lutas, ele não cumpria com a sua palavra, ele ia lutar contra o inimigo mesmo, aleluia. E o texto diz que ele não deixava ficar ninguém, nenhuma prova, exterminava tudo, para não ser pegue na mentira. Glória a Deus. E aí quando voltava, o rei dos filisteus perguntava: onde tu atacaste hoje? Davi respondia: a Neguebe de Judá. Olha aí, ele disse que tinha atacado o povo de Judá, aleluia, o seu próprio povo, mentindo para o rei dos filisteus. Glória a Deus. E aí, irmãos, Davi não apenas falou uma mentira, eu entendo que Davi viveu uma mentira, 1 ano e 4 meses vivendo uma mentira, e saía para guerrear contra seus inimigos, não deixava ninguém ficar vivo para não vir cabuetar para o rei, aleluia. E quando o rei perguntava, ele dizia que tinha ido lutar contra o povo israelita. E o rei achava bom ter um grande guerreiro aos seus lados. E eu entendo com isso e aprendo com isso e trago lições nesta noite, tão simples, mas tão verdadeiras. Quantas pessoas, irmãos, vivem numa mentira? Não apenas falam, mas vivem numa mentira. Pessoas que sustentam uma mentira muito tempo, que aquela mentira passa a ser uma verdade para ele, mas não deixa de ser uma mentira. Glória a Deus. Já vi casos, não sei se os irmãos já viram, eu já vi alguns casos de pessoas que casaram e depois de um tempo, em alguma situação, a mulher descobriu que aquela pessoa tinha outra família. E aí, meu Deus, como uma pessoa consegue sustentar uma mentira, dormir sua cabeça no travesseiro, vivendo numa mentira, numa fachada, no faz de conta, algo que não é verdade, aleluia. Estamos tratando aqui do ambiente religioso, do povo de Deus, que tem por obrigação e conhecimento viver a verdade, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas tem de vez em quando pessoas que professam mentiras, que vivem mentiras, que a sua vida é uma mentira, que as suas palavras saem mentira. Glória a Deus. Quando isso acontece, irmãos, é algo muito triste. E quando eu vejo isso acontecer, é algo muito vergonhoso. Um crente profanar e falar mentira, aleluia, porque nós entendemos que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Davi, ele quis, aleluia, dar um pit stop na sua carreira. Preste atenção, preste atenção. Enquanto estava no deserto, fugindo de Saul, sim, mas estava sendo fiel ao Senhor, tinha intimidade com o Senhor no deserto. Deus o livrara, Deus fez cair um pesado sono sobre um grande exército, aleluia. Mas enquanto estava no palácio do filisteu, no local de proteção, vivia no pecado. Enquanto estava no deserto, era alguém fiel a Deus,
mas enquanto estava no local seguro, vivia no pecado. Quantas pessoas estão assim, queridos? Enquanto estão na prova, é fiel ao Senhor. Aleluia, não perde um culto, não perde um culto de doutrina, não perde de nada. Na casa do Senhor está ali com a sua alma se derramando. Os trabalhos de oração, círculo de oração, nas consagrações, está ali buscando ao Senhor. Mas Deus vai abençoando. E essa pessoa, num determinado momento, vai para um local de proteção. Mas aquele local é terreno do filisteu. E ali passa a viver no pecado. Aleluia. É só sair do deserto que vai para o pecado. Quantas pessoas tem assim, irmãos, que precisam, infelizmente, viver na prova para não sair dos caminhos do Senhor, porque só as coisas melhorarem, tende a viver no erro, tende a viver no pecado. Glória a Deus. Davi passou 1 ano e 4 meses desta forma, sustentando uma mentira. E irmãos, o que ele fazia? Ele ia para essas batalhas, ele exterminava todo mundo, porque o texto vai dizer que ele não queria deixar nenhuma prova. Olha, Davi não deixava vivo nenhum homem nem uma mulher, e nem os levava para Gade, pois dizia, para que não nos denuncie. Sabe aquelas pessoas que querem não deixar nenhum rastro do seu pecado, nenhum vestígio, né? Peca nas ocultas, aí pega o celular, aí apaga o histórico do celular, né? Vou apagar aqui, para ninguém ver. Minha mulher vai entrar depois, meu marido, mas ele não vai ver quem eu falei, onde eu vi, o que eu acessei, porque eu não deixei nenhum rastro na terra, mas Deus está vendo tudo, meu querido. Você pode ter apagado todo o rastro na terra, mas no céu não dá para apagar nada. No céu, aos olhos do Senhor, Ele contempla tudo. Glória a Deus. E Ele sabe o que o homem faz do oculto, no escondido. Quando a esposa está dormindo, quando o marido está dormindo, com quem fala, Deus vê tudo. Glória a Deus. É que as pessoas têm uma falsa segurança, achando que Deus não está vendo nada. Aleluia, mas Deus está contemplando tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Davi estava vivendo esta farsa, esta mentira. Glória a Deus. Para correr, no capítulo 28 acontece uma cena bastante interessante. Saul, irmãos, nesse período está atribulado, angustiado. Saul não ouvia mais o Senhor falar com ele. Saul estava vivendo no pecado, Saul estava vivendo no erro. Por viver dessa forma, Saul não ouvia a voz do Senhor. Glória a Deus. E o maior desespero de um homem, irmãos, é quando o homem não escuta a voz do Senhor. Versículo 6, né? É o 6. Saul consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Eu acho que o maior desespero do homem é esse, irmãos. É não ouvir a voz do Senhor mais. É não sentir a presença do Senhor mais. É perder a intimidade do Senhor. É perder aquilo que foi alimentado um dia. Ele tinha experiência, mas perdeu. E aí ele faz algo abominável. E eu queria me deter um pouco sobre isso. A sua prática e aquilo que ele faz. Saul, ele vai em busca de uma feiticeira, porque ele queria que essa feiticeira tornasse Samuel dos mortos, e através de Samuel ele ouvisse uma palavra de Deus. Saul fez o que nós chamamos hoje de necromancia, a consulta aos mortos. Aleluia. No meio do seu desespero e no meio da sua aflição, talvez no meio da sua perturbação psicológica,
Ele queria ouvir Deus de alguma forma, e ele vai consultar os mortos. E essa prática na Bíblia, ela é condenável, irmãos. Aleluia. Deus não tolera, Deus não aceita. Deuteronômios capítulo 18, versículo 10. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seus filhos e das suas filhas e pratique nem adivinho e nem prognosticou, nem agüeiro, nem feiticeiro. Versículo 11 diz: nem encantador, nem que consulte o espírito adivinhador, nem mágico, e nem que consulte os mortos. Salmo 115, 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nosso Deus é o Deus dos vivos, irmãos, não o Deus dos mortos. Aleluia. Nós vemos ali naquela parábola do rico Lázaro, que quando aquele homem queria voltar daquele local, ele escutou a voz: olha, não pode, nem quem está lá pode vir para cá, e nem quem está aqui pode vir para lá, não dá. Aleluia. Então, pastor, se você está falando que não dá, então quando na minha família no passado, e quando eu vejo alguém falando que uma pessoa veio, o que é aquilo? Meu querido, eu creio que aquilo é o próprio demônio se manifestando naquela pessoa. Já vi isso algumas vezes. Não sei se alguém aqui veio, alguma pessoa que veio do espiritismo, mas ali Deus não está naquela situação. Ali é um espírito maligno se passando por ser a voz de alguém. E é interessante, o nosso país é um país, além de ser laico, é um país místico, desde a seu conhecimento, desde a sua, que for ali no tempo dos escravos, rapidamente trazendo essa parte da história. Havia os escravos que trouxeram a sua religião africana, os seus tambores que eles batiam, porém os portugueses queriam colocar sua doutrina católica nos escravos. Então, por obrigação, eles eram católicos, mas continuavam tocando os seus tambores. E esta influência nós vemos até o dia de hoje. Quando você entra na Umbanda e entra em algumas dessas igrejas, as imagens são as mesmas. As pessoas não sabem o que fazem. Você pode ter alguém da sua família desse jeito, porque tem na minha. Vai para a igreja católica, aí de lá vai para cartomante, aí de lá vai para o centro espírita, aí faz totalmente esse rodízio de religiões, porque não sabe o que creem. Aleluia. Estão perdidos, não sabe a quem serve. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso Isaías, querido, no capítulo 8, versículo 19, ele condena isso. Ele diz: quanto, pois, consultais os espíritos familiares de adivinhações, porque vocês não consultam Deus, louvado seja o nome do Senhor, a favor dos vivos e não dos mortos. Isaías está dizendo: em vez de você procurar resposta nos mortos, procure resposta no Deus que está vivo. Glória a Deus. O único que está vivo é o Senhor. Quem morreu está esperando o julgamento, está esperando o juízo, e ninguém pode ter uma resposta do Senhor a não ser o próprio Jesus. Hebreu diz: no passado o Senhor falava através de profetas, através de muitas coisas, hoje fala através do seu Filho. Aleluia. Então, meus queridos, essa consulta aos mortos, espiritismo e tudo aquilo que quer evocar algo, não é bíblico. Deus não aceita, e é uma doutrina dos demônios. Glória a Deus. Que possamos se basear na palavra do Senhor, que esta palavra é viva e eficaz. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós não precisamos de mais nada. Saul desesperado porque não ouvia a voz do Senhor. Saul desesperado porque não tinha mais aquela experiência do profeta, porque estava passando por uma grande luta.
E aí ele torna a fazer essas consultas. E eu entendo uma coisa: pessoas que estão por aí, crentes, em busca de profetas, em busca de revelações, isso é sinônimo de uma queda espiritual. Que essa pessoa não está bem espiritualmente, essa pessoa está passando por problemas grandes, mas o socorro é na palavra de Deus. É nesta palavra que nós encontramos o socorro. No capítulo 29, aleluia, acontece algo bastante interessante nesse capítulo, por conta que, você lembra do que eu falei agora há poucos minutos? Davi está lá nos filisteus, com seus homens, no acampamento dos filisteus. E aí o que acontece? O rei dos filisteus aqui diz: vamos lá, agora a gente vai batalhar contra o povo Israel. Aleluia. E Davi, você vai comigo. Glória a Deus. E Davi vai. Só que aparece um filisteu e diz: não, esse aí não é Davi, que as mulheres cantavam. Davi matou 10 milhares e feriu milhares dessa forma. Nós não aceitamos este homem desse jeito. Este homem pode ser um traidor. A gente não aceita ele ir conosco nessa batalha. A gente não aceita. E aí o rei diz: olha, Davi, não querem te aceitar, faça disso, volte para a sua terra. O rei tinha dado a terra Ziclag para Davi. E aí Davi diz: eu não entendo, né? Eu não fiz nenhum mal. Olha aí, Davi, desculpa de forma cínica, porque o que fiz eu, que achasse no teu servo, desde o dia que vim estar contigo até o dia de hoje, para que não possa lutar contra o inimigo do rei. Talvez Davi falou isso da boca para fora, porque no seu coração ele sabia que ele ia lutar contra o seu povo. Irmãos, tem gente que mente, e aí ele defende a mentira de um jeito que a gente, meu Deus, né? Essa pessoa aí. E aí, aqui, até o rei diz sobre isso: Davi, eu entendo, porque você para mim era como um anjo de Deus. O rei enganado dizendo, né? Não, você era como um anjo de Deus para mim. Mas Davi estava sustentando uma mentira. Aleluia. Que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós não vivamos e defendemos uma mentira, porque nosso Deus não é de mentira. O nosso Deus é um Deus de verdade. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Aleluia. E Davi volta para sua casa, talvez ele achando está dando tudo certo. A mentira, o que nós fizemos aqui está dando tudo certo. Não ataquei meu povo, o rei filisteu me mandou para casa. É Deus nesse negócio, está dando tudo certo. Mas quando ele chega na casa dele, queridos, no texto que eu li, no capítulo 30, os amalequitas tinham invadido a terra, tinham queimado todas as casas, tinham levado todas as mulheres dos soldados, inclusive as mulheres de Davi, todos os filhos, tinham levado tudo. Os amalequitas, porque um dia a conta chega, queridos. Um dia a conta chega, às vezes chega rápido, às vezes demora, e se não pagar nessa vida, com certeza na eternidade há uma paga, mas chega. Davi, quando vê aquela cena, o texto diz que Davi chora tanto que não tinha nem mais força para chorar. Olha aí, Davi começa a chorar alto, até ficar sem forças para chorar. Glória a Deus. Consequência dos seus atos, consequência dos seus pecados. Quantas pessoas hoje estão chorando por conta dos seus pecados? Quantas pessoas hoje estão chorando por conta das suas atitudes? Pelo casamento desfeito, pela esposa que deixou, pessoas que estão aí, muitas das vezes pagando em locais que não eram para estar, chorando, aleluia, por conta que estão colhendo uma colheita indesejada, aleluia. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos viver
no centro da vontade de Deus. Esse foi um período, nos capítulos que eu falei, 28, 27, 28, 29, 30, que Deus em nenhum momento se revela para Davi, porque Davi está vivendo conforme a sua própria vontade. Quando o homem decide viver do seu próprio jeito, da sua própria vontade, Deus se cala também, deixa ele seguir da sua forma. Talvez muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, porque estão vivendo do seu próprio jeito. Nesse momento, seus homens desesperados querem lhe apedrejar. Veja só, irmãos, que estreito Davi estava. Davi não era para ter estado nessa cidade, Davi era para estar no deserto, com seus homens, aleluia, e Deus direcionava e Davi ia, aleluia, mas por estar em desobediência, suas mulheres são levadas, seus filhos são levados, e agora está perto de ser apedrejado. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como estão os seus pecados, mas eu sei que você tem pecado, porque eu também tenho pecado. Mas a questão não é pecar, a questão é se arrepender, a questão é pedir misericórdia, a questão é não viver no pecado, irmãos. Porque uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado, viver sustentando o pecado e o erro, aleluia. Mediante isso, essa situação, e eu fico vendo esse texto no versículo 6, que durante essa grande aflição, Davi se fortaleceu no Senhor e no seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, Davi, ele busca ânimo no Senhor, e eu não sei o que você está passando nesta noite, mas é noite de buscar ânimo no Senhor Jesus. Aquele ânimo fraco, ele levanta o caído. Eu não sei qual o teu erro, mas se tu se arrepender, Deus te anima nesta noite. E Davi faz o que ele era para ter feito há muito tempo. No versículo 8, Davi consultou o Senhor, aleluia, e Deus dá uma orientação para Davi. Davi vai atrás dos homens que levaram o povo, e Davi recupera tudo o que foi perdido, aleluia. Meus queridos irmãos, se você se arrepender, há uma restauração na sua vida. Se você aclamar o Senhor, há uma restauração na sua vida, glória a Deus. Davi traz de volta as suas mulheres, seus filhos, os despojos, e divide com todo mundo. E agora uma festa naquele arraial, glória a Deus. Mas aqui estava igual nossa nação, igual o mundo hoje, né? É guerra de todos os lados. Enquanto isso, os filisteus invadiram Israel. Saul fica desesperado, não tinha como fugir dessa vez. Jonatas morre, todos os filhos de Saul morrem, Saul é ferido, e no meio desse grande pavor, Saul vê uma saída para ele tirar sua própria vida. Saul diz para o seu arqueiro, para o seu pajem de armas: olha, me tire minha vida, que eu não quero morrer por esses filisteus. E aquele homem não quis, e Saul se joga sobre a espada daquele homem, e ali acaba o fim da era de Saul. Fim triste, sua cabeça é arrancada, é levada para o templo, aleluia, dos filisteus. O homem que começou tão bem, o homem que era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o homem que profetizava, o homem de boa estatura, o homem bonito, o homem que causava temor, o homem que foi o primeiro rei, o homem que juntou a nação, o homem que tinha tudo para ser diferente, acabou morto, tirando a sua própria vida num momento de desespero. Um fim triste para um homem que começou tão bem. Fique de pé nesta noite, que eu queria orar por você, porque a questão não é começar bem, a questão é terminar bem. A questão não é se eu comecei bem, a questão é se eu combati o bom combate, se eu acabei a carreira e se eu guardei a fé. Não é como eu comecei, é como eu terminei, aleluia. E Saul, ele termina morto. Eu não sei quem está nos assistindo,
como está o teu espírito nesta noite. Talvez pessoas com espírito de depressão, pessoas querendo tirar a sua própria vida, pessoas nesta noite que não sabem o que fazer no momento de desespero. Feche os seus olhos e ore nesta noite. Pessoas que você lembra nesta noite, que talvez tenha esse espírito depressivo de tirar a vida. Ore para que o Senhor dê livramento, ore para que o Senhor dê uma oportunidade, que se arrependa. Glória a Deus. Davi peca muitas das vezes, mas Davi se arrepende e Davi continua, enquanto Saul tira a sua vida e não tem mais jeito. Senhor, nós oramos dessa noite por muitos jovens, Pai, que meio à depressão estão pensando em tirar a vida. Nós oramos nessa noite por muitas das pessoas, Pai, que não estão vendo saída para o seu problema, e a saída que eles estão vendo é se jogar sobre uma arma. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, dá livramento, vai lá adiante, ao encontro dessas pessoas, e livra do mal. Vê, Senhor, que tem oportunidade, que há esperança, que há saída, que não precisa terminar assim. Não deixa essa pessoa colocar corda no pescoço, não deixa a pessoa se entupir de medicamentos para tirar a sua vida, não deixa, Senhor, não deixa. Mostra o quanto Ele é amado e especial para o Senhor. Jesus amado, talvez muitos estão como Davi, numa vida de pecado longa, de anos, Senhor, escondendo algo dos homens, tentando apagar todas as provas, mas o Senhor diz: olha, meu filho, é noite de se arrepender, é noite de rasgar as vestes, porque eu contemplo tudo, mas se você se arrepender, se você pedir perdão, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque mediante isso nós vemos que perfeito só o Senhor. Aleluia, nós vemos isso, só o Senhor não tem defeito. O Senhor é o Rei que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós precisamos. Senhor amado, que a nossa confiança vem estar em Ti, que a nossa esperança vem estar em Ti. Este livro começa com o clamor de um povo que queria um rei terreno. Esta história começa com o clamor de um povo que queria um rei como das outras nações, mas eles viram que não deu jeito, que o rei foi falho, que o rei falhou. Mas há um rei que não tem defeitos, há um rei que não falha, há um rei que nunca erra, e esse rei é Jesus de Nazaré. Jesus, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, e nós levantamos um clamor a Ti. Vem nos socorrer, Pai, vem nos ajudar. Senhor amado, nós não precisamos consultar os mortos, porque o Senhor está vivo. O Senhor não é o Deus dos mortos, o Senhor é o Deus dos vivos, Pai. E nós estamos aqui levantando a voz a Ti, Jesus. Nós não precisamos de cartomante, nós não precisamos de horóscopo, Pai, para saber do nosso futuro. Nós não precisamos de signo, Senhor, para saber como está a nossa vida, não. Nós confiamos em Ti, Pai. É no Senhor que está a nossa confiança. Jesus amado, e ainda quando nós estivermos no deserto, se o Senhor estiver conosco, nós estamos seguros, Pai, porque todo local que o Senhor não estiver é um local de insegurança. Nos abençoa, Pai, que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração e viemos colocar em prática todos os dias da nossa vida, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa o Teu povo cada dia, Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém.